Vamos iniciar agora a monitoria de princípios de processos químicos. Falaremos de sistemas multifásicos com a seguinte questão. Dados de equilíbrio líquido-vapor para a mistura acetona A e etanol B a 1 atm são mostrados na seguinte tabela. E aí, nessa tabela, nós temos alguns valores de XA e YA para determinados valores de temperatura. Os dados foram ρ da acetona, ρ do etanol, massa molar da acetona e massa molar do etanol. No item A, ele pede: use os dados para construir um diagrama TXY para este sistema. Então, com os valores da tabela anterior, nós plotamos a linha azul, que é a curva de orvalho, são os valores de Y contra a temperatura, e a linha vermelha, que é a curva de bolha, são os valores de X, a composição contra a temperatura. E aí, nessa região acima da linha azul, nós temos a região de vapor. Abaixo da linha vermelha, nós temos a região de líquido. E entre essas duas linhas, a região de equilíbrio líquido-vapor. O item B. Um termopar inserido em uma mistura bifásica de acetona e etanol em equilíbrio lê 62,1 graus Celsius. A pressão do sistema é de 1 atm. Use o diagrama TXY para estimar as frações molares de acetona nas fases líquida e vapor. Então, observando esse diagrama TXY, que nós construímos no item A, se nós traçarmos uma reta que passe na temperatura de 62,1 graus e puxarmos para o eixo das composições, nós podemos perceber que o X é de aproximadamente 0,48 e o Y é de aproximadamente 0,65. Item C. Uma mistura equimolar de acetona e etanol alimenta um recipiente evacuado, atingindo o equilíbrio a 65 graus Celsius e 1 atm absoluta. Estime 1. As composições molares de cada fase. 2. A percentagem dos moles totais no recipiente que estão na fase vapor. E 3. A percentagem do volume do recipiente ocupado pela fase vapor. Então, primeiro, vamos estimar as composições molares de cada fase. Novamente, traçaremos a reta de temperatura 65 graus sobre o diagrama TXY construído no item A. E olhando para os valores no equilíbrio, nós temos que o XA é de aproximadamente 0,35 e o YA é de aproximadamente 0,56. Segundo, a percentagem dos moles totais no recipiente que estão na fase vapor. Então, se a gente fizer um balanço de massa, nós temos que o balanço geral, número de mols no vapor, mais número de mols na fase líquida, é igual a 1. Para o componente A, XA vezes o número de mols na fase líquida, mais YA vezes o número de mols na fase vapor, é igual a 0,5. Por quê? Porque é uma mistura equimolar. Então, tem 0,5 de acetona e 0,5 de etanol. Então, fazendo aí o sistema e resolvendo, nós podemos perceber que o número de mols na fase vapor é de 0,714 e o número de mols na fase líquida é 0,286. Então, a porcentagem na fase vapor é de 71,4%. O terceiro ponto, a percentagem do volume do recipiente ocupado pela fase vapor. Nós sabemos que o volume total é igual ao volume ocupado pelo líquido mais o volume ocupado pela fase vapor. Então, a porcentagem ocupada pela fase vapor será o volume da fase vapor dividido pelo volume total. Nós sabemos que o ρ total é a média do ρ dessas duas substâncias, que vai dar igual a 0,790 gramas por centímetro cúbico. E a massa molar total é a composição do A vezes a massa molar do A,
mais a composição do B, vezes a massa molar do B. Nesse caso, para essa temperatura, vai dar um valor de 50,27 gramas por mol. Então, se a gente tomar como base de cálculo que nós temos 100 mol de líquido, de acordo com as composições de acetona, nessa temperatura, a quantidade de mols na fase vapor será de 249,6 mols. Então, o volume da fase líquida vai ser o quê? O número de mols vezes a massa molar dividido pela densidade. Então, 100 mols vezes 50,7 gramas por mol, dividido por 0,790 gramas por centímetro cúbico, vai dar um volume de líquidos igual a 6.363,3 centímetros cúbicos. Já o volume na fase vapor, nós podemos calcular pela equação dos gases ideais, porque nessas condições de pressão baixa, pode ser assumido que o gás é ideal. Então, usando PV igual a nRT, nós temos que a pressão é 1 atm, o volume do vapor é o que queremos, o número de mols, de acordo com a base de cálculo, é de 249,6 mols, o R, a constante universal, e a temperatura de 65 graus, passando para Kelvin, é 338 kelvins. Então, nós encontramos que o volume é igual a 6.917.900 centímetros cúbicos. Então, nós podemos perceber que grande parte desse volume vai ser ocupado pela fase vapor. Se nós fizermos aqui a razão, 100% vezes o volume da fase vapor, dividido pelo volume da fase vapor, mais o volume da fase líquida, vai dar igual a uma razão de aproximadamente 99,9%. Então, a maior parte desse volume vai ser ocupado pela fase vapor. É isso, obrigada.